O segredo de Jerusalém. Por que a cidade mais sagrada da terra foi destruída 40 vezes? Por volta do ano 1000 a.C., o rei Davi escolheu uma colina rochosa para erguer o coração pulsante da antiga Israel. O que ele jamais poderia imaginar é que aquele solo se tornaria o pedaço de terra mais disputado e enigmático de toda a história humana. Jerusalém, ironicamente batizada como a Cidade da Paz, foi conquistada mais de 40 vezes e reduzida a cinzas por impérios que hoje são apenas poeira. Mas por que o mundo antigo, de babilônios a romanos, arriscou sua própria existência para dominar estas pedras silenciosas? Dizem que neste lugar o céu toca a terra, mas o que as escavações recentes revelam sob as muralhas milenares começa a desafiar nossas maiores certezas. Estudos sugerem que a glória e a queda do primeiro templo guardam segredos que a arqueologia ainda luta para decifrar por completo. Prepare-se para uma imersão por um território de milagres e tragédias, onde cada ruína ainda ecoa a voz de profetas e grandes reis. Você está prestes a descobrir por que, para este povo, a sobrevivência nunca foi uma questão de sorte, mas de um destino implacável. Estrategicamente situada no corredor que liga a África, a Ásia e a Europa, a antiga Israel era muito mais do que um refúgio espiritual. Era o epicentro das rotas comerciais mais cobiçadas do mundo antigo, onde mercadores e exércitos colidiam em busca de poder e recursos. Com a ascensão de Salomão, a cidade de Jerusalém deixou de ser uma pequena fortaleza para se tornar um centro de opulência e sabedoria que atraía rainhas e déspotas. O primeiro templo, descrito como uma maravilha de cedro e ouro, não era apenas um santuário, mas o símbolo de uma aliança que os impérios vizinhos temiam e desejavam. Enquanto os israelitas consolidavam suas leis e tradições únicas, as sombras de potências monumentais começavam a se projetar sobre as montanhas da Judéia. O Egito, ao sul, e a Assíria, ao norte, observavam cada movimento desse pequeno reino que ousava desafiar a hegemonia das grandes divindades pagãs. Historiadores apontam que a tensão não era apenas militar, mas ideológica, pois aquele povo pregava a existência de um Deus invisível em um mundo saturado de ídolos de pedra. Este choque de visões transformou a região em um laboratório de resistência humana, onde cada muro erguido era uma declaração de guerra contra o esquecimento. Sob as ruas que hoje percorremos, túneis secretos e cisternas gigantescas revelam uma engenhosidade defensiva que beirava o impossível para a época. Mas o detalhe mais ignorado pelos registros comuns é como a escassez de água moldou a psicologia de um povo que aprendeu a extrair vida do deserto mais árido. Cada gota era sagrada, e cada pedra talhada carregava a promessa de uma linhagem que se recusava a desaparecer, mesmo cercada por inimigos implacáveis. O que poucos percebem é que a prosperidade deste reino não se baseava apenas em muros, mas em uma rede complexa de alianças e tributos que mantinha o equilíbrio frágil da região. Contudo, a harmonia era uma ilusão passageira, pois o rugido dos cavalos de guerra da Mesopotâmia já podia ser ouvido ecoando pelos vales de Canaã. A paz de Jerusalém estava prestes a ser testada por uma força que não buscava apenas a conquista territorial, mas a erradicação completa de uma identidade milenar. Em 587 a.C., o horizonte de Jerusalém foi obscurecido pela poeira das legiões de Nabucodonosor II. O cerco babilônico não foi apenas uma manobra militar, mas um teste de resistência que levou a cidade ao limite absoluto da desolação. Historiadores descrevem meses de um silêncio sufocante atrás das muralhas que, por séculos, pareceram intransponíveis. O que antes era o orgulho de Salomão transformou-se em uma armadilha de pedra sob o som implacável da Judéia. E quando as defesas finalmente cederam, o mundo antigo testemunhou o impensável. O primeiro templo, o epicentro da fé e da identidade israelita, foi consumido por chamas que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Mas o maior mistério desse colapso não reside nas pedras caídas, mas no que desapareceu entre a fumaça e o caos.
Relatos da época e estudos arqueológicos sugerem que os tesouros mais sagrados, incluindo a Arca da Aliança, nunca foram encontrados pelos conquistadores. Teria o objeto mais cobiçado da antiguidade sido escondido em túneis secretos que ainda hoje desafiam os exploradores? Ou será que sua partida simbolizava o fim de uma era onde o divino habitava fisicamente entre os homens? O que se seguiu foi um dos capítulos mais dolorosos e, paradoxalmente, mais transformadores da trajetória humana. Milhares foram acorrentados e levados para as margens dos rios da Babilônia, longe de sua terra natal. Foi neste exílio forçado que a identidade de Israel sofreu uma metamorfose profunda. Sem um templo físico para realizar suas tradições, aquele povo precisou encontrar uma nova forma de manter sua essência viva no coração do império inimigo. Dizem que as águas do rio Eufrates testemunharam o nascimento de uma resiliência que o mundo nunca havia visto. Ali, a história deixou de ser escrita em monumentos de ouro e passou a ser gravada na memória, em pergaminhos sagrados. Mas enquanto os exilados choravam de saudade, uma nova força e uma esperança inesperada surgiam no horizonte do Oriente. O Império Persa avançava como uma sombra colossal, pronto para redesenhar o mapa do poder global mais uma vez. O destino de Jerusalém parecia selado pelo esquecimento. Mas o que os babilônios não previram foi a força de um povo que aprendeu a carregar sua pátria dentro de si. A queda das muralhas foi, na verdade, o início de uma jornada que atravessaria milênios. E é aqui que a história toma um rumo que desafia a lógica das conquistas militares tradicionais. Onde outros povos desapareceram sob o peso da derrota, este grupo preparava um retorno que mudaria o curso da civilização ocidental para sempre. Mas as perguntas que ecoam sob as areias do deserto permanecem, sem uma resposta definitiva. O que realmente aconteceu nas câmaras ocultas do templo momentos antes do incêndio final? E por que, mesmo após a destruição total, o solo de Jerusalém continuou a exercer o magnetismo que atrairia conquistadores por todos os séculos seguintes? O segredo, ao que parece, está escondido nas camadas de poeira que ainda guardam o sussurro dos antepassados. No ano de 538 a.C., o improvável aconteceu. Ciro, o Grande, imperador da Pérsia, emitiu um decreto que ecoaria pela eternidade, permitindo que os exilados finalmente voltassem para casa. Mas o que encontraram ao cruzar as colinas da Judéia não foi glória, mas um cemitério de pedras enegrecidas pelo fogo babilônico. O desafio agora não era apenas reconstruir muros, mas reerguer uma alma que o mundo acreditava estar despedaçada. O segundo templo começou de forma humilde, uma sombra pálida da magnificência de Salomão. No entanto, séculos depois, o ambicioso Herodes transformaria esse santuário em uma das maiores maravilhas de engenharia do mundo antigo. Estudos arqueológicos revelam que Herodes moveu blocos de pedra que pesavam centenas de toneladas, um feito que ainda intriga especialistas modernos. Jerusalém voltava a brilhar, mas a sombra de um novo império, ainda mais implacável, já se projetava do Ocidente. Roma não buscava apenas tributos, ela exigia submissão total. No ano 70 da nossa era, a Cidade da Paz enfrentou seu clímax mais sangrento, quando as legiões de Tito cercaram as muralhas pela última vez e o destino parecia se repetir. Relatos da época narram um cenário de desespero absoluto, onde o ouro do templo derreteu entre as chamas e escorreu pelas fendas das pedras. A destruição foi tão vasta que muitos acreditaram que o nome daquela nação seria apagado dos mapas para sempre. Mas é aqui que a curiosidade arqueológica se torna quase mística. Sob o que restou da plataforma do templo, escavações recentes descobriram um labirinto de túneis que parecem ter sido usados para esconder segredos que os romanos jamais alcançaram. O que poucos percebem é que, mesmo após 40 destruições registradas, o coração da cidade nunca parou de bater. Cada vez que uma pedra era derrubada, uma nova camada de história era selada, protegendo mistérios que a ciência está apenas começando a tocar. Hoje, o que vemos acima do solo é apenas uma pequena fração do enigma. Pesquisas sugerem que as respostas para o destino final de relíquias sagradas podem estar em câmaras lacradas pela própria pressão dos séculos,
esperando o momento certo para serem reveladas. Talvez o maior segredo da antiga Israel não seja o que foi perdido, mas o que sobreviveu ao impossível. A cidade que foi reduzida a cinzas dezenas de vezes permanece como o eixo central de uma memória que se recusa a se curvar ao tempo. Esta trajetória nos ensina que algumas raízes são profundas demais para serem arrancadas por espadas ou exércitos. O que começou como uma colina rochosa escolhida por Davi transformou-se no testemunho eterno da resiliência de um povo. Enquanto o mundo continua a olhar para estas pedras com temor e reverência, o solo sagrado guarda seu silêncio. No final, esta história não é sobre o fim, mas sobre uma continuidade que desafia todas as leis da lógica e do esquecimento. Atualmente, a arqueologia de alta tecnologia foca seus esforços em áreas que permaneceram intocadas por milênios, como os labirintos subterrâneos que se estendem muito além das muralhas visíveis. Radares de penetração de solo sugerem anomalias estruturais sob a cidade de Davi que indicam a existência de câmaras pré-babilônicas ainda hermeticamente fechadas. O que esses espaços ocultos protegem pode ser a chave para entender como um pequeno reino montanhoso exerceu tamanha influência sobre as superpotências da Mesopotâmia e do Egito. Historiadores modernos debatem se a verdadeira riqueza de Israel não era apenas o ouro de Salomão, mas um conhecimento administrativo e arquitetônico muito à frente de seu tempo. Cada moeda de bronze recuperada do solo e cada selo real de argila conta a história de uma resistência que não era apenas física, mas burocrática e cultural. Jerusalém funciona como um disco rígido de pedra, onde cada camada de destruição serviu curiosamente para preservar o que estava logo abaixo dela. Este fenômeno de preservação pelo caos permitiu que vestígios de rituais e leis milenares chegassem até nós, desafiando a erosão dos séculos e a fúria dos impérios. Mas a pergunta que permanece no ar, ecoando entre as fendas das muralhas milenares, é muito mais profunda do que a simples busca por tesouros perdidos. O que existe nesse solo que faz com que, mesmo após 40 quedas, a humanidade continue voltando para estas mesmas pedras em busca de sentido? Seria apenas o peso da tradição? Ou existe um mistério geográfico e espiritual que ainda não fomos capazes de decodificar por completo? Sua participação é fundamental para mantermos viva esta busca por respostas que o tempo tentou apagar. Compartilhe sua visão conosco e junte-se a nós para não perder os próximos capítulos desta jornada. Continuamos escavando o passado, pois entendemos que o amanhã é apenas um reflexo das vozes que as ruínas ainda insistem em sussurrar. Pois em Jerusalém, o fim nunca é definitivo. É apenas o alicerce silencioso para o que está prestes a ressurgir das areias do tempo.